O reino animal é bastante emocionante, com uma variedade de diferentes animais nascendo todos os dias. Os que nascem com menos frequência, aqueles dos quais nem temos certeza se realmente existem e os tão raros que ninguém jamais viu antes, esses são os emocionantes. Aqui estão as criaturas míticas que nascem apenas uma vez a cada 1000 anos. Já se inscreve no canal, e deixa o like. Serpente de duas cabeças rara. Serpentes de duas cabeças não são algo que você vê todos os dias, felizmente na verdade, elas são tão raras que o misterioso distúrbio chamado de céfalo só ocorre em uma em cada 100.000 serpentes nascidas na natureza e uma em cada 10.000 serpentes nascidas em cativeiro. Em um caso, um criador de serpentes na Flórida ficou chocado quando percebeu que era o orgulhoso proprietário de uma filhote de jiboia de duas cabeças. Ele a levou ao veterinário, e eles ficaram igualmente surpresos e pediram para fazer um raio-x da serpente e descobrir a posição de seus órgãos. Surpreendentemente, eles descobriram que a serpente tinha 2 corações. Era quase como se fossem 2 serpentes em uma pele externa. Depois de ver 2 corações no raio-x, eles confirmaram suas descobertas com uma ultrassonografia Doppler não invasiva. Eles ouviram 2 corações individuais bombeando sangue por um único corpo. Em 2012, outro vídeo foi postado na internet de uma serpente de leite hondurenha albina de 2 cabeças chamada Medusa. Era possível ver as 2 cabeças da serpente bebendo água e elas pareciam brigar sobre ir até a água. De acordo com o youtuber Seagull Reptiles, a medusa estava à venda por $50.000. Não se sabe se alguém comprou a serpente. Monstro do Lago Ness. Quando você vê um animal de carne e osso, sabe que é real, mas pergunte a qualquer pessoa da Escócia, e eles ainda acreditam no monstro do Lago Ness, que ninguém realmente viu de perto e pessoalmente. Não podemos confirmar se o monstro realmente existe. A história do monstro do Loch Ness remonta a cerca de 1500 anos, quando São Columba, um missionário irlandês, afirmou ter encontrado uma besta no rio Ness. O primeiro avistamento moderno do monstro do Loch Ness foi relatado na década de 1930, de acordo com um correspondente de jornal. Alguém descreveu uma criatura semelhante a uma baleia, seguida por água agitada e cascata. O editor do jornal, Evan Barron, descreveu o avistamento como um monstro, o que meio que deu início ao mito que conhecemos hoje. Mas será que é realmente um mito? Muitas pessoas não estão convencidas, mas alguns pesquisadores acreditam que o monstro do Loch Ness pode ser nada mais do que uma enguia. Pesquisadores da Nova Zelândia tentaram catalogar todas as espécies vivas no lago, extraindo DNA de amostras de água. Eles não encontraram evidências de répteis marinhos pré-históricos, peixes grandes como esturjões ou até mesmo tubarões. O que eles encontraram foi uma grande quantidade de DNA de enguia. O geneticista da Universidade de Otago, professor Neil Gemmell, disse que não podia descartar a ideia de gigantes enguias ou a ideia de que o que as pessoas viram no lago era uma gigante enguia em vez de algum tipo de monstro mítico. Kraken. Na mitologia grega, o Kraken era uma enorme e lendária criatura marinha que podia atacar navios. Era um assunto muito debatido entre os marinheiros, que estavam convencidos de que esse monstro mortal poderia afundar seus navios na costa da Noruega. Ele até foi descrito em detalhes em registros de viagem. No entanto, os pesquisadores não estão convencidos de que o Kraken, o monstro do mar, realmente existiu. Eles acham que o que os marinheiros, missionários e exploradores viram na verdade era um lula gigante, o que faz sentido, já que elas podem crescer até 15 metros de comprimento. Mesmo hoje em dia, não sabemos muito sobre as lulas gigantes. Elas são predadoras esquivas das profundezas do mar, que vivem a cerca de 900 metros abaixo da superfície do oceano e não se aventuram em águas mais rasas, a menos que estejam mortas ou tenham sido capturadas em redes de pesca. No entanto, os pesquisadores conseguiram capturar imagens de uma delas em 2012, depois de finalmente perceberem que as luzes de seus submersíveis as impediam de vê-las anteriormente. Com seus olhos do tamanho de bolas de basquete, elas eram sensíveis à luz. Qualquer sinal das luzes ou câmeras do submarino ao longe as fazia fugir muito antes de os pesquisadores se aproximarem.
Portanto, eles desligaram suas luzes e deixaram o submersível no escuro até que a lula se aproximasse. P é grande. Que você pode ouvir se referir como Sasquatch, é uma criatura parecida com um primata em que muitas pessoas acreditam que vive nas florestas da América do Norte. A maioria dos cientistas convencionais afirmou que a besta não passa de um embuste ou uma criatura folclórica, enquanto as pessoas que afirmam ter visto o Bigfoot obviamente pensam de forma diferente. Ao longo dos anos, houve muitos supostos avistamentos do Bigfoot, mas não é engraçado como, mesmo com o melhor equipamento de câmera que já tivemos, todo mundo parece capturar provas do Bigfoot em uma qualidade ruim. Algumas fontes afirmam que houve pelo menos 10.000 avistamentos relatados do Bigfoot apenas nos Estados Unidos e cerca de um terço deles vem do noroeste do Pacífico. A maioria dos avistamentos está concentrada no norte da Califórnia, Oregon, Washington, Colômbia Britânica e em áreas rurais da região dos Grandes Lagos. Pergunte a quem tem acompanhado os muitos avistamentos do Bigfoot, e eles ficarão felizes em compartilhar seus pensamentos e argumentos sobre por que a criatura é real. Eles dizem que o Bigfoot joga pedras para se comunicar e como uma forma de exibição territorial. Também afirmam que ocorreram coisas estranhas e inexplicáveis, como esqueletos de cervos encontrados em altas árvores e ninhos em Washington que parecem ter sido feitos por primatas. Até o dia de hoje, ainda não temos uma prova sólida de que o Bigfoot realmente existe. Homem-mariposa. Se você dissesse a alguém que viu uma grande criatura cinza com olhos vermelhos brilhantes e asas de 3 metros, provavelmente pensariam que você estava sob a influência de alguma substância. Mas era uma época diferente nos anos 1960, quando muitas pessoas estavam sob a influência de substâncias, e as pessoas consideravam autêntico o avistamento de um jovem casal de Point Pleasant, de acordo com o folclore da Virgínia Ocidental. Mothman é uma criatura humanoide de que muitas pessoas afirmam ter visto. Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallette, estavam entre os primeiros a relatar, e disseram que seus olhos brilhavam de vermelho sob os faróis do carro e que tinham asas de 3 metros. Depois que a criatura foi noticiada em publicações de notícias, outras pessoas afirmaram também tê-la visto. 2 bombeiros voluntários disseram ter visto um grande pássaro com olhos vermelhos, e todos ficaram convencidos de que o Mothman era real. No entanto, outras pessoas não estavam tão certas. O xerife do condado de Mason, George Johnson, disse que achava que era apenas uma garça inusualmente grande, enquanto o biólogo de vida selvagem Robert Smith disse que poderia ter sido uma grua sandil. As gruas sandil são quase tão altas quanto os seres humanos, com envergaduras de asas de 2 metros e vermelhidão ao redor dos olhos. Elas não são nativas da região, mas podem ter se desviado de sua rota de migração. Real ou não, isso abriu o caminho para o festival anual do Mothman, com o primeiro realizado em 2002. Este evento atrai milhares de pessoas para a área a cada ano. Ogopogo. A Escócia tem o monstro do Lago Ness, mas o Canadá também tem uma criatura que poderia rivalizá-lo, o Ogopogo. O Ogopogo é, aparentemente, uma criatura que se esconde no Lago Okanagan, e criptozoologistas afirmam que há um extenso catálogo de filmagens de qualidade muito superior àquilo que a Escócia tem do monstro do Lago Ness. É como se os dois países tivessem uma espécie de competição em andamento. Ogopogo é acreditado ser uma criatura serpentiforme de 4,5 metros de comprimento, com várias corcundas, pele preta ou verde e a cabeça de um cavalo, ou possivelmente de uma cobra que pode parecer uma ovelha. Por mais ridículo que pareça, muitas pessoas estão convencidas de que o Ogopogo existe. A Associação de Turismo da região até ofereceu uma recompensa de $1 milhão por provas de sua existência, o que obviamente incentivou as pessoas a saírem em busca ativa da criatura. O Greenpeace também afirmou que se trata de uma espécie em perigo e que as pessoas só deveriam capturá-lo em filme, não capturá-lo de fato. No entanto, se você fizer um pouco de pesquisa, poderá descobrir que o Ogopogo é o resultado de um mal-entendido entre os Silex de Okanagan, os habitantes originais do Vale de Okanagan, e os primeiros colonos europeus no Canadá. De acordo com um membro da Aliança Nacional dos Silex de Okanagan, o Ogopogo não é um monstro, e em vez disso,
é o espírito do lago que protege o vale de ponta a ponta. Eles acreditam que a água existia em duas formas, espiritual e física, e que às vezes o espírito se revelava de dentro do lago. Nas histórias dos Silks de Okanagan, o Ogopogo é descrito como tendo uma aparência escura com cabeça de cavalo e chifres de cervo, mas acreditam que os missionários viram seu espírito da água e demonizaram suas crenças espirituais.